tudo bem com vocês? Pensando especial referente ao mês de junho está iniciando e para este vídeo nós escolhemos o tema etiqueta, pessoal, ou algumas regras de etiqueta. Na verdade são algumas curiosidades, características, como é que isso aconteceu, como é que isso aí iniciou, na história da humanidade, como é que essas características elas foram aparecendo com relação à etiqueta pessoal. Eu espero que vocês gostem de mais esse material. Vamos lá então? Etiqueta. Desde a era dos faraós egípcios até o Império Romano, os poderosos exigiam regras de tratamento que os diferenciassem dos escravos e dos pobres. Assim teria surgido o conceito de etiqueta. É um costume que ganhou força na corte francesa de Luís XIV. O termo ele teria aparecido nessa época, quando era comum etiquetar ou identificar os visitantes de acordo com o sobrenome e o título de nobreza. Há também os que defendem que etiqueter em francês vem de ethos. Ethos é ética em grego, um sinônimo de respeito e reflexão nos pequenos atos cotidianos. Mas foi só no século XV, durante a Renascença, que as regras foram colocadas em prática para separar os nobres legítimos dos recém-enriquecidos burgueses. E algumas das características ou curiosidades relacionadas à etiqueta, à pequena ética. Uma delas é a famosa boca santa. Na antiguidade, o sommelier ele provava todos os alimentos da realeza para checar se não havia veneno. O título ele vem da palavra em provençal antigo para encarregado, aquele que despachava mercadorias. Hoje isso está mais ligado aos vinhos, inclusive uma das regras é que ele deve ser servido primeiro às mulheres e depois aos homens, a partir do mais velho. Olha como que é esta regra, E quem escolheu o vinho é sempre o último a ser servido. Outro item seria o lenço anti-sujeira. A origem do guardanapo é incerta, mas acredita-se que foi criado por Leonardo da Vinci no século XV ainda, época em que era serviçal de cozinha. Olha que interessante. A ideia era utilizá-lo no colo para não sujar os trajes. E esse costume ele persiste até hoje. E o que seria então o cura-canhoto? Mais uma característica ou curiosidade. Os talheres eles ficam enfileirados, sendo garfos à esquerda, facas à direita. Se há vários deles, é sinal de que a refeição terá muitas fases, ou seja, entrada, prato principal e etc. O costume ele surgiu como uma forma de obrigar todos a serem destros, já que até o século XIX o canhoto não era bem visto pela sociedade. O garfo ele foi introduzido na França em 1540 por Catarina de Médici, e se tornou um sucesso por diferenciar ricos de pobres, estes que comiam com a mão. A colher, outro talher aí, ela surgiu há mais de 20 mil anos. Olha que dado bacana. Outra característica é a forma que define a função. Isso é importante. A fileira de copos, a mesa, ela surgiu no início do século XX, com uma família de vidreiros, a família Riedel. Eles aperfeiçoaram seus produtos segundo certas características, sendo as taças menores, elas mantêm o frescor de líquidos frios, por exemplo. Nos copos de fundo curvo, dá para sentir melhor os aromas, já que a bebida ela cai com mais leveza e preenche a taça, em circunferência, em pratos limpos. O uso de diferentes louças é um hábito russo. Só que até o século XIX a comida era servida de uma só vez,
demonstrando fartura. Mas o alimento perdia a temperatura à mesa. Em 1810, um príncipe russo apresentou à corte francesa o serviço com um prato por vez. A ideia foi consolidada pelo grande cozinheiro Carême em 1833, servidor dos imperadores e até de Napoleão. Apertar as mãos ao encontrar uma pessoa. Esse ritual de aperto de mãos tem muito mais tempo do que nós imaginamos. No Museu de Acrópole em Atenas, há uma estátua da saudação entre Atena e Gera, datada do século V a.C. Embora não seja possível estabelecer o momento exato em que esse ritual apareceu, os historiadores concordam que esse gesto ele pretende mostrar as intenções gentis das pessoas. Isso é muito importante. Outro gesto ou outro item da lista seria tirar os chapéus antes de entrar em locais fechados. Antigamente, os homens costumavam usar chapéus, boinas, gorros, bonés com certa frequência. E essa regra era muito mais válida do que agora, naquele tempo. Mesmo assim, a tradição de remover a cobertura em locais fechados é preservada e explicada de uma maneira muito objetiva, porque assim a poluição, as gotas de chuva ou ainda os flocos de neve, na Europa principalmente, não se espalhariam pela sala. Há uma explicação ligada à história também. Antigamente, esse gesto ele mostrava que nas mãos de um cavalheiro não havia armas, claro, porque ele permanecia segurando seu chapéu. Olha que interessante. Outro item está relacionado a não colocar os cotovelos sobre a mesa durante as refeições. Olha que interessante. Nos tempos antigos, as mesas elas eram colocadas em cima de um tronco, ou seja, algo improvável de ser considerado como uma construção firme. Portanto, se alguém tentasse colocar os cotovelos em cima, a comida provavelmente cairia no chão. Há também outra explicação. Nas festas da Idade Média, muitas vezes os convidados eram tantos que não havia possibilidade de se sentar confortavelmente. Se algum dos convidados tentasse colocar os cotovelos sobre a mesa, ocupava mais espaço. Olha só. E isso causava o descontentamento dos seus vizinhos à mesa. Mais um item, bater as taças ao fazer um brinde. Olha que interessante. Hoje fazemos isso sem pensar, mas na origem dessa tradição há duas explicações. De acordo com a primeira teoria, quando as pessoas brindavam com taças, tentavam fazê-lo de tal forma que o brinde fosse o mais forte possível. Nesse caso, pelo menos uma gota do copo cairia sobre o outro ou vice-versa. Esse ritual era apenas uma prática para mostrar ao seu interlocutor que não havia veneno em nenhum dos copos. Outra teoria está relacionada a crenças místicas. Na Idade Média, as pessoas pensavam que os maus espíritos viviam em álcool e poderiam ter medo se você batesse nos copos. O som de metal e vidro possuía uma força mística como a dos sinos. Puxar a cadeira para as mulheres. Nos tempos antigos, isso realmente era muito importante. As senhoras usavam vestidos grossos e era muito difícil sentar à mesa. Por isso, os cavalheiros as ajudavam. Hoje, quando as roupas são mais simples e muitas mulheres usam calça, esse costume, sob o ponto de vista da prática, ele parece ultrapassado. Mas em qualquer caso, os homens ainda executam essa ação
para suas namoradas, esposas, né? E isso, em geral, as agrada muito, é bacana. Mas um item está relacionado ao tapar a boca com a mão ao bocejar. Para qualquer pessoa educada, pode parecer muito natural, mas é pouco provável que pensemos em por que nós fazemos isso. Acontece que a razão para essas crenças está em nossos ancestrais mais antigos. Eles acreditavam que, ao ficar com a boca aberta, a alma poderia deixar o corpo do ser humano. E isso é claro que ninguém queria que acontecesse, correto? Mais tarde, durante as epidemias da peste, né, as pessoas elas pensavam que poderiam se contagiar se bocejassem sem cobrir a boca. E mais tarde ainda, o bocejo ele começou a ser considerado uma manifestação de tédio. E era indelicado mostrar isso ao seu interlocutor. Mas um item está relacionado ao dizer saúde quando alguém espirra. Nos países de língua inglesa, os desejos de saúde são God bless you, né? Ou God bless you, Deus os abençoe ou Deus o abençoe. Considera-se que a origem dessa expressão ela deve ser procurada em um passado bastante distante. Em 590 d.C., na Europa, a epidemia da peste foi desencadeada. O Papa Gregório Magno ordenou abençoar qualquer um que espirrasse, pois era um dos primeiros sinais da terrível doença. Posteriormente, a expressão foi transformada em desejo de boa saúde. Mas uma das curiosidades está relacionada com o não apontar para as pessoas. Desde a infância, nós sabemos que isso é indelicado, é complicado ficar apontando para as pessoas. Mas acontece que essa regra ela tem uma explicação mística relacionada a ela. Isso vem lá dos nossos ancestrais também, uma coisa bem antiga, né? Bem distante. Eles achavam que indicar alguma coisa com o dedo poderia atrair mal olhado, mesmo que por acaso, uma vez que tal gesto da pessoa atrai a atenção, né, para os outros. E nunca se sabe quem são as pessoas que estão por perto. Mais uma característica, não cuspir no chão. Aqui nós já adiantamos que, para as representantes de algumas culturas, não há nada de errado com isso. Para outras, pode haver alguma coisa de errado, diferente, algum entendimento diferente. Por quê? Porque se trata de cultura, né? Por exemplo, na China, considera-se que não se deve segurar o desconforto quando se está com muita baba na boca ou se apareceu algum sabor desagradável. É melhor evitar tudo, né? Tudo que impede a pessoa de se sentir bem. Então, cospe logo. Já para os europeus e americanos, cuspir no chão é algo que não pode ser feito. É alguma coisa já que, em certas épocas, tinha um entendimento diferente. Até porque muitos dos nossos antepassados eles enfrentaram as epidemias, né, da peste, que nós já citamos anteriormente, e acreditavam que era um dos métodos de transmissão da doença, de uma pessoa para outra. Então, este foi o Pensando especial do mês de junho, referente a características ou curiosidades sobre etiqueta pessoal, a pequena ética. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse material que o Pensando preparou aqui para vocês. Eu agradeço a atenção, deixo um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.